campeão. Então, galera palmeirense, vamos falar do nosso grandioso Palmeiras aqui no canal Verdão Campeão. Galera palmeirense, eu soltei um vídeo ontem à noite que deu poucas visualizações, mas eu quero falar aqui novamente sobre esse vídeo aí, sobre o conteúdo do vídeo, meus amigos palmeirenses, que o Palmeiras, a pergunta era, o Palmeiras precisa contratar um centroavante para 2025? E na matéria do Palmeiras Online, exaltava ali o Flaco Lopes, que tem até bons números nesta temporada. Ele tem 21 gols marcados em 52 jogos, só que ele ainda não tem a confiança do torcedor em 100%. Em muitas partidas, perder gols inacreditáveis, meus amigos palmeirenses, citando aquele gol lá que ele perdeu contra o Botafogo no jogo da volta da Liberta, um gol que ele perdeu completamente sozinho de cabeça, que se ele faz aquele gol, mudaria completamente a história daquela partida e o Palmeiras poderia até ter se classificado, meus amigos palmeirenses. No último sábado, perdeu também um gol sozinho de cabeça contra o Red Bull Bragantino, que poderia ter dado a vitória ao Palmeiras. Na outra eliminação da Libertadores da América contra o Atlético Paranaense, todo mundo lembra, meus amigos palmeirenses, aonde no primeiro jogo ele perdeu um gol completamente sozinho. Teve um jogo contra o Botafogo também, justamente contra o Botafogo, acho que foi no Campeonato Brasileiro, hein? Aquela derrota lá de 1-0 também, que ele ficou cara a cara com o goleiro e perdeu. Então, não é por conta desses lances que ele não tem 100% da confiança do torcedor palmeirense, porque se ele tem 21 gols, ele era para ter bem mais, meus amigos palmeirenses, porque sempre tá perdendo uns golzinhos ali, que geralmente os bons centroavantes não perdem. Vai perder 1, 2, mas tantos gols não perde, meus amigos palmeirenses. E o Rony tá em má fase, já faz tempo. O Rony não é mais o Rony de 2, 3 anos atrás, e eu acredito que não vai voltar mais ser aquele Rony. Para mim o ciclo do Rony acabou, para mim tem que negociar o Rony, tem que fazer alguma coisa com o Rony, emprestar ou vender alguma coisa tem que fazer com o Rony. O que não pode fazer é deixar o Rony continuando no Palmeiras para a próxima temporada. E a pergunta dessa matéria, eles querem falar, vai contratar quem? Como assim vai contratar quem? A gente vê vários clubes brasileiros que tem bem menos dinheiro do que o Palmeiras, que consegue achar um centroavante aí no futebol sul-americano, que está fazendo gols aqui no futebol brasileiro. Outros times grandes também contratam bons centroavantes. Por que o Palmeiras sempre tem essa pergunta? Porque quando é o Palmeiras, sempre há um medo de querer contratar. Por quê? É a desculpa, já querendo adiantar para o torcedor palmeirense que procurou, avaliou o mercado e não conseguiu trazer ninguém e que ano que vem vamos continuar com o Flaco e o Rony? Será que é isso, meus amigos palmeirenses? Essa diretoria do Palmeiras, junto com o Anderson Barros, já querendo se desculpar antecipadamente para o torcedor palmeirense que não vão conseguir trazer um centroavante? Será que é isso, meus amigos palmeirenses? Coloca aí a sua opinião, galera palmeirense. Então vamos lá. Outros assuntos agora, meus amigos palmeirenses. Abel Ferreira enfrenta impasse no Palmeiras. No último final de semana, o Palmeiras voltou a contar aí com o jovem Estevão, que ficou afastado por 2 jogos devido a uma lesão muscular na coxa esquerda. Assim, com o retorno da cria da academia, o treinador Abel Ferreira entra em um dilema, já que alguém terá que sair para o atacante voltar à equipe titular. De maneira resumida, o português provavelmente precisará escolher entre Maurício e Rafael Veiga. Curiosamente, o primeiro assumiu a vaga de titular após o segundo entrar em um período de oscilações.
Contudo, com a lesão de Estevão, Rafael Veiga voltou a ser titular, atuando pelo lado do campo e teve boas atuações. Em seu primeiro jogo, retornando ao time titular, Veiga marcou 2 gols contra o Atlético Mineiro no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 28ª rodada da Série A do Brasileirão, garantindo a vitória do Palmeiras. Contudo, Maurício não fez jogos ruins e está consolidado na função de camisa 10. Para se ter uma ideia, após se tornar titular, ele disputou 6 partidas e marcou 2 gols. De qualquer modo, Abel Ferreira terá bastante tempo para decidir quem permanecerá na equipe titular, já que, devido à data FIFA, a próxima partida do Palmeiras só ocorrerá aí no dia 20 de outubro, às 20 horas, contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, olhe bem, meus amigos palmeirenses, para mim não tem dúvida nenhuma. Volta do jeito que estava. Rafael Veiga volta para o banco e o Estevão volta para a posição dele e o Maurício continua como titular, aonde ele vinha fazendo boas atuações e a melhor equipe que, após a eliminação da Libertadores ali para o Botafogo, a melhor equipe que o Palmeiras montou, que o Abel Ferreira montou, foi dessa forma, jogando com o Maurício de titular e o Estevão pela ponta, meus amigos palmeirenses, e o Felipe Anderson lá no outro lado, e o Flaco Lopes de centroavante. Essa era a equipe que veio ganhando os bons jogos, goleando todo mundo, e o Palmeiras justamente deu uma caída de rendimento quando o Estevão saiu. Então, para mim não tem dúvida nenhuma não. Volta da mesma forma que estava antes. Veiga para o banco de reserva. Me desculpe, Veiga, mas você hoje tem que ser banco. Você tem alguma dúvida sobre isso, torcedor palmeirense? Tem que tirar quem? O Maurício, botar para o banco, botar o Veiga para a posição de camisa 10? É assim que tem que ser? Coloca aí a sua opinião, meus amigos palmeirenses, aqui nos comentários. Então, galera palmeirense, alguns torcedores desconfiados aí se o Palmeiras vai ganhar ou não o Campeonato Brasileiro, eu quero falar para vocês o seguinte, olhe bem, eu vou falar aí os jogos que faltam para o Palmeiras, mas vamos relembrar aqui os jogos do Palmeiras até a eliminação ali do Botafogo. Olhe bem, até aquela vitória, até aquela derrota do Vitória no Allianz Parque, aquela derrota de 2-0 que ninguém esperava, que o Abel Ferreira cagou na escalação, ele mesmo admitiu ali que aquele jogo ali foi imperdoável, que o Palmeiras não era para ter perdido de forma alguma, e eu concordo plenamente, porque se tivesse somado aqueles 3 pontinhos, hoje o Palmeiras estaria na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas antes do jogo do Vitória, você lembra que o Palmeiras perdeu para o Fluminense no Maracanã? Você lembra disso? De 1-0, onde o Palmeiras jogou mal também. Então, antes da derrota para o Vitória, o Palmeiras perdeu para o Fluminense, meus amigos palmeirenses. Então, perdeu para o Fluminense de 1-0, perdeu para o Vitória no Allianz Parque por 2-0, meus amigos palmeirenses. Depois, 2 empates. Aí nisso daí teve a eliminação ali para o Flamengo na Copa do Brasil, meus amigos palmeirenses. Empatou ali com o Internacional no Beira-Rio, 1-1. Empatou com o Flamengo no Maracanã por 1-1. Depois ganhou do São Paulo no Allianz Parque por 2-1. Que já foi ali. Aí agora começou os jogos pós-eliminação contra o Botafogo, meus amigos palmeirenses. Goleada contra o Cuiabá 5-0, 2-0 contra o Atlético Paranaense na Liga Arena, 5-0 contra o Criciúma no Allianz Parque. Esses 3 jogos aqui foi com Estevão. 5-0, 2 e 5-0 foi com o Estevão, meus amigos palmeirenses. E contra o Vasco da Gama, a gente já não tinha mais o Estevão, que se machucou, e ganhamos de 1-0, perdendo muitos gols. O ataque do Palmeiras perdeu muitos gols e correu o risco de até tomar um empate nesse jogo, mas o Palmeiras ganhou. Depois, 2-1 contra o Atlético Mineiro,
Todo mundo sabe também como foi essa vitória. Vitória complicada, vitória ali com 2 pênaltis, que foi pênalti. Palmeiras não foi ajudado, mas com futebol que já vinha caindo o rendimento, meus amigos palmeirenses. E para confirmar o péssimo rendimento do Palmeiras sem o Estevão, foi no último sábado o empate contra o Red Bull Bragantino, meus amigos palmeirenses. Agora caiu a sua ficha que sem o Estevão, esse time do Palmeiras não é tudo isso? A gente viu. Só quando o garoto Estevão entrou ali, faltando 20 minutos para acabar a partida, o Palmeiras deu uma melhorada, criou algumas jogadas, porque o Estevão é muito bom de bola, e ele faz isso mesmo. O Palmeiras quase ganhou, se o Rony não perde aquele gol, meus amigos palmeirenses. Então agora vamos falar aqui só dos jogos do Palmeiras. Eu não quero nem falar aqui dos jogos do Botafogo, não quero nem falar, eu só quero olhar para os jogos restantes da Sociedade Esportiva Palmeiras, meus amigos palmeirenses. Próximo jogo é contra o Juventude, fora de casa, jogo difícil, mas nos últimos anos, se você for olhar, Palmeiras sempre se dá bem. Eu sei que cada jogo tem sua história, isso aí é completamente verdade, e o Palmeiras tem que voltar a jogar bola, né? Só que o garoto Estevão vai voltar como titular, e quando ele volta, a gente vê um Palmeiras totalmente diferente, meus amigos palmeirenses. Então, Juventude fora de casa, olha, eu não vou nem falar se o Palmeiras vai ganhar, empatar ou perder. Não é uma projeção, meus amigos palmeirenses. É só pra gente comentar como pode ser esses jogos. Juventude será complicado, mas, como eu falei, né? Dá pro Palmeiras ganhar. Depois, no Allianz Parque, contra o Fortaleza. A gente já viu que o Fortaleza jogando fora de casa aí nos últimos jogos, não é tudo isso. Perdeu para Botafogo, perdeu para o Grêmio agora na última rodada, perdeu alguns jogos ali. Importante que o Fortaleza chegou até ali, brigar ali para a liderança, chegou na liderança e tudo mais, tal, e depois caiu em um momento decisivo. Então é jogo aí que eu assisti o jogo contra o Grêmio, pro Palmeiras ganhar, meus amigos palmeirenses, pelo amor de Deus. Eu não vejo aí o Palmeiras querendo tropeçar contra o Fortaleza, e nem pode pensar nisso, meus amigos palmeirenses. Depois vamos ter o clássico contra a Gambazada lá na Arena Lixão. É clássico, é jogo difícil, tudo pode acontecer na casa dos caras. Tomara que nessa rodada eles ainda estejam na zona de rebaixamento e que o Palmeiras tenha a oportunidade aí de afundar ele mais ainda na zona do rebaixamento. Eu quero que nesse jogo chegue a isso, meus amigos palmeirenses. Mas independente do Corinthians ser rebaixado sim ou não, o Palmeiras tem que fazer aqui uma grande partida e ganhar dos caras. Além de ser um campeonato à parte entre Palmeiras e Corinthians, a gente pode afundar ele mais ainda, e daqui para lá o Palmeiras pode até assumir a ponta, porque não? O Botafogo pode tropeçar nesse momento, e essa vitória será muito importante, meus amigos palmeirenses. Mas é um clássico, não devemos esquecer isso de forma alguma. É um clássico dentro da casa dos caras e será um jogo muito difícil, meus amigos palmeirenses. Depois, no Allianz Parque contra o Grêmio, a gente no primeiro turno empatou aquele jogo 2-2, lembra? Foi outro grande vacilo, o Grêmio vinha mal pra caramba, Palmeiras saiu perdendo de 2-0, aí depois o garoto Estevão fez algumas jogadas espetaculares e o Palmeiras empatou esse jogo, perdemos 2 pontinhos nesse jogo aí que não era pra ter perdido. Depois aí, no Allianz Parque contra o Bahia, meus amigos palmeirenses, na Fonte Nova. É jogo difícil, A gente viu o Flamengo na última rodada, foi lá, ganhou de 2-0, o Bahia não tá bem, mas só que é a mesma coisa contra o Red Bull Bragantino. Lembra que eu falei, rapaz, contra o Red Bull Bragantino, tá todo mundo confiante que o Palmeiras ia golear 3-4, vários jornalistas já achavam como vitória garantida do Palmeiras, falava, galera, calma. Esse jogo contra o Red Bull Bragantino é difícil, é complicado, os caras dão a vida contra o Palmeiras. A mesma coisa vai ser esse jogo contra o Bahia. Os caras tá mal pra caramba, mas quando pega o Palmeiras lá, os caras querem dar a vida, meus amigos palmeirenses. Então o Palmeiras não pode bobear, vacilar. Nos últimos anos o Palmeiras se deu mal lá, empatou e perdeu. Então
o Palmeiras não pode vacilar de maneira alguma nesse jogo contra o Bahia, meus amigos palmeirenses. Depois, fora de casa contra o Atlético Goianiense, o lanterna da competição, o próprio presidente do Atlético Goianiense soltou uma entrevista aí, eu acho que foi ontem ou foi antes de ontem, falando que eles já estão rebaixados, já estão pensando aí no planejamento de 2025, meus amigos palmeirenses. Então é jogo para ganhar. Pelo amor de Deus. Depois é a decisão contra o Botafogo, meus amigos palmeirenses. Olhe bem, quantos jogos vão acontecer antes do jogo contra o Botafogo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 jogos, 7 rodadas para chegar o jogo contra o Botafogo no Allianz Parque, meus amigos palmeirenses. Então, em 7 jogos, muita coisa pode acontecer. O pensamento positivo é que o Palmeiras, nesses 7 jogos, assuma a liderança e passe o Botafogo, meus amigos palmeirenses. O pensamento negativo, que eu não quero pensar, Deus o livre o Palmeiras tropeçar e o Botafogo abrir mais pontos para o Palmeiras e chegar nesse jogo aí, que se ganhar o Botafogo é campeão. Isso não pode acontecer de forma alguma. Tem 3 coisas que podem acontecer. Isso que eu acabei de falar, que eu espero que não aconteça, o Palmeiras chegar nesse jogo na liderança e ganhar esse jogo e abrir mais vantagem ainda e poder ser campeão na próxima rodada, ou então continuar do jeito que está. O Botafogo na liderança, o Palmeiras com 3 pontinhos atrás ou 1 pontinho, porque pode acontecer de o Botafogo empatar e o Palmeiras voltar a 1 ponto para o Botafogo. Então é isso que pode acontecer. Ou o Botafogo vai botar mais pontos na frente do Palmeiras, ou o Palmeiras vai assumir a liderança e vai ser líder do Campeonato Brasileiro quando chegar esse jogo Palmeiras e Botafogo. E é isso que a gente tem que torcer para que aconteça, meus amigos palmeirenses, ou pode acontecer isso também, né? O Botafogo ainda ser líder com 1 ou 3 pontinhos de vantagem, meus amigos palmeirenses. E se isso acontecer e o Palmeiras manter o seu saldo de gols melhor do que o Botafogo, é o Palmeiras ganhar esse jogo e assumir a liderança, meus amigos palmeirenses, e depois faltar 2 rodadas o Palmeiras ganhar e ser campeão brasileiro. É isso que a gente também quer que aconteça, meus amigos palmeirenses. Mas é lógico que a gente quer que nessa rodada, na 36ª rodada, o Palmeiras já esteja na liderança do Campeonato Brasileiro, meus amigos palmeirenses. Então, nesse jogo, o Palmeiras não pode cagar. Me desculpe a palavra. Palmeiras já decepcionou várias vezes em jogos decisivos nesta temporada. Flamengo foi eliminado, Botafogo foi eliminado. No jogo do Brasileiro lá contra o Botafogo, o Palmeiras perdeu também. Então, neste jogo, o Palmeiras não pode vacilar de forma alguma. Tem que ganhar esse jogo contra o Botafogo, pelo amor de Deus, meus amigos palmeirenses. Então, aí depois do Botafogo, jogo difícil no Mineirão contra o Cruzeiro. Jogo também complicado, meus amigos palmeirenses. E depois encerra no Allianz Parque contra o Fluminense, onde o Fluminense nunca ganhou aí do Palmeiras, meus amigos palmeirenses. Se depender do Fluminense, se chegar no Fluminense, se ganhar do Fluminense, o Palmeiras é campeão. Então, olhe bem, hoje o Fluminense está ali brigando ali para não ser rebaixado. Eu espero que, se chegar nesse jogo, se o Palmeiras ganhar, o Palmeiras é campeão. Eu espero que nesse jogo contra o Fluminense já tenha escapado ali, que não tenha mais risco de ser rebaixado, para os caras virem ali de boa, como foi no ano passado, e não querer que o Botafogo seja campeão, né? E abra as pernas ali para o Palmeiras, bote time em reserva, porque os caras já vão estar ali, praticamente ali de férias, e não querem que o rival deles seja um campeão de forma alguma, meus amigos palmeirenses, como foi no ano passado. Então, eu espero que é isso que aconteça, meus amigos palmeirenses. Mas eu quero saber a sua opinião aí sobre esses comentários loucos que eu acabei de fazer, meus amigos palmeirenses. Então agora vamos ouvir a voz do torcedor palmeirense, que tem voz e vez aqui